Pessoal, vamos fazer hoje um encaixe, ainda do simples, mas de uma forma diferente. Nós vamos fazer ele hoje na serra de bancada. Um encaixe mais fácil, um encaixe que eu uso muito atualmente, que eu gosto muito dele, porque além dele ser mais rápido e mais fácil de ser feito, você não precisa se preocupar tanto com medidas, com larguras, com aquela parte toda de desgaste que a gente tem que acertar, para não corrermos o risco de ficar muito apertado, muito frouxo. Então nós vamos fazer esse encaixe hoje para que você aprenda. Ele tem um detalhe também muito legal, que agrega muito valor na madeira, por isso que eu gosto desse tipo de encaixe e trabalho muito com ele. Primeira coisa, eu peguei como exemplo 2 sarrafos de pinos, tá com 4,5 de largura, aquele sarrafo tradicional que você já conhece, com 2 cm de espessura. Eu cortei com 30 centímetros o outro com 32. Primeiro passo, eu vou usar essa parte que já tá cortada, que tá mais certa, que tá reta, você já sabe. Primeira coisa, a gente vai achar borda com borda, uma madeira em pé, outra deitada. Vamos riscar as espessuras, é o primeiro passo de todo encaixe que nós fazemos. Vamos riscar dos dois lados. Hoje eu vou usar o lápis, porque aquele dia eu usei o canetão é um pouco mais grosso, acaba dando uma diferençazinha. Vamos posicionar na borda, vamos riscar os dois lados de cada madeira, para achar a espessura rente à borda, ok? Esse aqui já está riscado aqui e aqui. Agora eu vou trabalhar nesse lado. Aí do lado cortado, mesma coisa, bota ela de pé para achar a espessura exata na ponta, na borda. Risquei, viro pro outro lado, vou achar desse lado agora. Essa madeira tá um pouquinho de nada abalada, ela pode dar uma diferençazinha, mas é coisa mínima, o nosso exemplo vai dar. Bom, as duas já estão riscadas dos dois lados, ok. Qual o próximo passo agora? Nós vamos usar agora a serra de bancada, aquele gabarito que fizemos naquela aula da mesa deslizante. Vamos para a serra de bancada. Na serra de bancada, o primeiro passo agora é achar a espessura exata que a lâmina chega aqui. A altura da lâmina tem que bater com a espessura da sua madeira. Não importa se ele tem 2 centímetros, 14 milímetros, 16 milímetros, não importa. Você vai colocar ela deitada para achar a altura da lâmina. Vamos para a serra de bancada agora para fazer esse segundo passo desse nosso encaixe simples, porém muito legal, muito bacana, que eu gosto muito. Pessoal, essa é a mesa deslizante que nós fizemos naquela aula de como fazer uma mesa deslizante, você se lembra disso? Tá aqui o limitador que nós fizemos. Eu até precisei usar essa semana para fazer alguns cortes. Eu vou desmontar esse limitador, vou deixar ela totalmente crua, sem o limitador, para passarmos para esse segundo passo agora. Ok, essa parte é muito importante. Você vai pegar o seu sarrafo ou a madeira que você vai fazer os encaixes, você vai colocar do lado, aqui, rente à sua lâmina, e você vai regular a lâmina, a altura da lâmina, que ela encoste totalmente na borda do sarrafo. Isso é muito importante. A minha, por exemplo, ela tá um fio de cabelo a menos, coisa mínima, que é o que nós precisamos para que esse encaixe saia certo. De qualquer forma, você vai pegar um outro pedaço de madeira qualquer para fazer o teste, você vai colocar aqui um outro sarrafo, um pedaço velho, você vai passar, vai fazer um primeiro corte. Desse corte, você vai conseguir medir e ver se bate com essa medida. Eu vou fazer isso agora, um pedaço qualquer de descarte. Eu vou usar esse lambril como teste. Eu vou passar ele para medirmos a altura se está batendo com aquela largura. Então eu vou fazer um corte rápido nele. Ok, eu tenho aqui esse corte que eu fiz agora. Com esse corte, que na verdade é um teste, eu vou colocar a espessura da nossa tábua nele, rente à borda, para conferir se ele está batendo. Se ele estiver muito abaixo ou muito acima, ou pouca coisa, eu posso regular a altura ou diminuir a altura. No seu caso, se você possui aquela serra convencional, aquela mini que tem a manivela, ou até aquela grande que possui a manivela, é mais fácil. Eu, como não tenho, fiz aquela plataforma que você sabe, então eu regulo lá por baixo. Ok, eu já tinha feito esse cálculo, o meu tá praticamente exato, tá? Como eu te falei, um fio de cabelo a menos, mas vai dar certo, porque eu preciso sempre deixar alguma coisa de segurança a mais. Isso é para você poder achar a espessura total da madeira, que ela tem que bater com a altura da lâmina. Feito isso, qual o segundo passo nós vamos fazer? Você vai escolher, você vai colocar a sua mesa deslizante aqui na direção da lâmina, vai medir daqui para cá, da lâmina para a sua direita, quantos centímetros você quer que tenha cada encaixe, certo? Eu vou medir o meu mais ou menos com 2,5 centímetros, 3, para fazermos um encaixe padrão. Pessoal, como eu falei, eu vou medir da viga para cá, 2,5 centímetros. Ok, eu fiz um traço, tá com 2,5 centímetros, poderia deixar com 3, com 3,5. Aí você vai escolher essa parte de medição, de largura, você vai escolher, como você sabe. Eu só não gosto de fazer muito pequeno porque dá mais trabalho e é mais fácil ele quebrar. O 2,5 talvez já seja arriscado ele quebrar. Agora eu peguei 2 pregos. Eu peguei um prego fininho, que eu uso muito para acabamento, um prego um pouco mais grosso que eu uso em telhado, aqui na reforma de casa. Por isso que foi necessário você fazer aquele teste com um pedaço de madeira de descarte para poder achar a altura e também a largura. O importante é você ver se esse prego passa aqui com folga. Tá? Esse aqui, por exemplo, de telhado, ele passa justo, mas não está apertado. Então ele consegue correr aqui dentro tranquilamente. Então esse telhado já vai dar. O fininho, se não tiver no grosso, esse mais vai correr justo. Se tiver mais fininho,
também vai servir. O que você não pode colocar é um prego aqui que não corra, nesse vão que nós cortamos agora, nesse rasgo onde foi feito esse corte. Isso aqui é o teste, porque um prego muito grosso vai atrapalhar o trabalho, não vai passar, não vai dar certo. Eu vou pegar o prego, esse de telhado, eu vou pregar ele aqui bem na linha. Importante que você coloque o sarrafo que vai ser cortado, que vai ser os encaixes aqui, você pregue ele na linha, mas um pouco abaixo da espessura da madeira que vai levar os encaixes. Por exemplo, essa aqui é a espessura de 20 milímetros, 2 centímetros. Eu vou colocar um pouquinho abaixo. Se você quiser uma exatidão, pode colocar o esquadro aqui também para ver se está com os 90 graus do prego em relação à madeira. Mas é uma coisa muito simples. O que nós vamos fazer agora? Tem uns 2 centímetros aqui. Eu vou encostar a lateral, a parte que vai ser o encaixe virada para baixo. Vamos encostar ele no prego. E vamos fazer o primeiro corte. Tá, encostei aqui no prego, eu vou levar, cortar e trazer de volta. Se tivesse um prego maior, também cortar os dois ao mesmo tempo, poderia fazer isso. Então eu vou encostar ele aqui totalmente no prego, vou ligar e vou empurrar. Pela primeira vez, para ela parar totalmente. Isso aqui você vai pensar, eu vou perder muito tempo. Não, não vai, você vai perder segundos. É melhor perder segundos que perder um dedo ou a mão. É melhor que você espere parar totalmente para que faça o procedimento no próximo passo com segurança. Parou, trago ele para cá. O vão que eu cortei, ele está com 1 milímetro a menos da minha linha, como eu tinha te falado. Eu posso ainda acertar isso, se eu quiser aqui subir um pouquinho mais a lâmina, mas eu sempre deixo um pouco a mais por segurança. Eu vou encaixar o vão cortado dentro do prego agora, no corpo do prego. Encaixei. Meu primeiro corte já está travado. Para sair certo agora o segundo corte. Agora vamos passar o segundo corte. E assim sucessivamente. Vou tirar, vou esperar, coloco o segundo corte no prego. Está encaixado. Vou ligar e vou cortar o terceiro. Espero parar, vou pro quarto. Vou fazer isso até o final. Quando eu acabar essa peça, eu vou tirar ela, vou pegar a próxima peça, o lado que eu escolhi, aquele lado que está reto, nos 90 graus, eu vou encostar aqui, mesma coisa, vou começar igual eu comecei aquele. Da mesma maneira, eu vou encostar no prego e vou cortar. Depois eu vou passar a segunda, vai ter o mesmo formato dessa, ela vai encostar totalmente no prego. Nós vamos passar, fazendo o mesmo procedimento, as duas vão ficar iguais, na mesma posição. Aí nós vamos passar para o próximo passo. Pessoal, é importante sempre você deixa essa área aqui limpa, porque qualquer lasca de madeira que possa ficar pode afetar a altura. Chegando perto do final, eu já não vou mais colocar a mão aqui. Vou fazer o encaixe, vou segurar com o sarrafo aqui para pressionar ele para baixo e vou empurrar com essa mão para cá e trago de volta. Ok, acabei a primeira peça. Agora vou para a segunda peça. Vou encostar ela totalmente no prego para iniciar o primeiro rasgo e vamos seguir aquele procedimento.
vamos pro próximo e assim por diante. Vamos cortando até o final desse. Acabando essa parte, nós vamos para a bancada para iniciarmos a montagem dos nossos encaixes. Aquela parte que você já sabe, que você já conhece, mesclada com o que eu vou te ensinar hoje. Eu vou terminar aqui e nós já vamos para a bancada. Pessoal, estão aqui cortados, tá? Todos no mesmo tamanho, certinhos, todos por iguais, porque tínhamos o gabarito que era o prego, uma coisa simples de se fazer. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a marcação do que vai ser removido, do que vai ficar. É pinos, algumas lascaram, não tem jeito, mas é para servir como exemplo para você entender. Eu vou te mostrar aqui de perto, você vai ver que ela não chegou totalmente na linha, tá? Os dois lados, ela não atinge, acho que dá para você ver, ela não atinge totalmente a linha. Algumas ficaram sem encostar totalmente, por exemplo essa daqui, não encostou totalmente na linha, esse corte. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na morsa, vou pegar o serrote e eu vou, ou o serrote ou a serrinha, eu vou encostar em um dos lados, você escolhe um dos lados. Primeiro nós vamos marcar os lados que serão removidos. Eu vou remover, da preferência, os que estão mais detonados, mais lascados. Por ser pinos, eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou marcar com o canetão. Então eu vou remover essa daqui, tá bem lascada. Vou remover esse dente aqui, que tá bem lascado. Removo o próximo. Eu vou sempre pulando um, certo? Dá pra ver agora o X. Coloquei o X em todos. Agora, onde eu não vou remover, eu vou botar uma bola. É só uma referência. O canetão já tá ficando ruim. Vou fazer com a caneta para que você veja melhor. Eu vou marcar com um círculo os que vão ficar. Então agora eu vou para esse lado de cá. Eu vou juntar os dois aqui. Esse é aquela que era maior um pouquinho que eu te falei, que uma tinha 30, tinha 32, 31. Vou colocar de frente eles. Vou fazer agora um sim ou não. Onde tem bolinha, o de frente eu ponho um X, que é onde vai ser removido. Onde tem X eu ponho bolinha. Bolinha com X, sempre. X com bolinha, bolinha com X. Eu vou intercalando para não me confundir na hora da remoção. Ok, fizemos as marcações. Dá pra você ver X e bolinha em todos. Agora vamos para a remoção. Primeiro passo agora, eu vou colocar isso. Você viu que alguns não chegam totalmente na linha. Eu deixo sempre um pouquinho a mais. Então agora eu vou colocar isso na morsa de madeira. Eu vou escolher um dos lados, onde vai ser removido, no caso o X vai ser removido. Então eu escolho o lado de cá, ele ficar mais largo. Encosto o serrote totalmente desse lado e totalmente desse lado e serro, pra chegar na linha. Encosto ele aqui e mantenho, eu deixo um vão. Você pode ver que vai ficar um vão. Então eu encosto nessa parede aqui, nesse lado, forço o serrote a cortar assim. É coisa muito mínima, 3, 4 passadas eu já vou chegar lá. Mesma coisa desse lado, eu forço pra cá agora. Esse lado eu forço pra esse lado, pra direita. Esse lado eu forço pra minha esquerda e serro. Em todos eles, pra depois fazer a remoção. Vou fazer isso nessa peça e nessa peça. Vou dar esse acerto. Como é que nós vamos remover isso? Você já sabe, é pinos. Pinos é perigoso com formão. Se você quiser arriscar com formão, tudo bem. Se for outra madeira mais dura, você pode até ir no formão. O pinos eu não gosto muito de arriscar porque só de cortar já deu umas lascadas. Eu vou fazer furos, 3 furos aqui com a furadeira. É mais fácil pra mim. Faço 3 furos em cada que vai ser intercalado, que vai ser removido. E nesse também. Depois eu venho com a grosa, levemente ou com o formão, só acertando a parte que vai sobrar. Então eu vou prender isso na morsa, vou dar esse acerto e a gente já vai voltar. Essa parte você já aprendeu nas aulas anteriores, pra gente não perder tempo. Pra aí começarmos o encaixe propriamente dito. Tá aí, pessoal. Chegou a hora de montarmos. Eu passei a grosa aqui. Eu fiz furos aqui nas partes que iriam sair. Fiz furos longe do nível da linha, com uma broca 8mm. O pinos ele é mole, você sabe, já praticamente quebrou no meio todas as partes, me facilitou muito. Com o formão eu fui removendo o máximo que eu podia e deixei sempre 1mm ou 2 para ir acertando esses cantos e os centros até chegar nas duas linhas com a grosa, com o lado reto da grosa. Eu fiz isso nas duas peças. Tá aqui, tá no nível certinho, tá encaixado. Aí você vai perguntar como é que está correto com esses vãos faltando. São justamente esses vãos o toque final que eu quero dar nesse encaixe. Por isso que eu deixei esses vãos e por isso que cortamos com aquele gabarito com o prego na mesa deslizante, na serra, para que justamente fossem iguais os cortes e dessa diferença mesmo, propositalmente. Agora nós vamos encaixar peças de madeiras diferentes. Por exemplo, isso é muito importante aqui nessa parte. Se você trabalhar com uma madeira escura, essa peça pode ser da mesma cor, ou para criar um detalhe ainda mais legal, você pode usar uma madeira clara. No caso, se fosse escura, você usaria o pinos que é claro nos vãos. No caso do pinos que é claro, eu vou inverter. Eu vou usar uma Itaúba, uma madeira escura, para dar esse detalhe. Eu posso usar na peroba também. Eu vou pegar as lascas ali que eu já cortei na serra, tiras com 2, 3mm, pra gente mais ou menos estudar o que vai ser feito aqui. Pessoal, vai ficar mais fácil aqui. O que eu gosto de fazer? Eu já meto cola aqui, nesses meios, dou uma espalhada boa. Primeiro passo. Uma coisa que vai facilitar muito a sua vida. Já coloca a sua peça aqui, já centraliza ela. Tenta mais ou menos deixar por igual os vãos. Bate um prego nas pontas, uma madeira aqui, uma madeira aqui. Bate um prego fino, sem cabeça se você tiver, melhor ainda para não aparecer.
Ou se preferir, bota ele pra dentro com o tampão, você coloca um tampãozinho de pinos aqui e esconde essa cabeça, também é uma opção. Mas esse prego aqui, ele já vai, põe todo ele pra cá, empurra ele todo pra frente, e esse prego ele já vai dar estabilidade pra gente poder trabalhar nessas peças de encaixe. O ideal aqui seria fazer até um furinho, pra essa madeira não quebrar, pra não ter perigo nenhum, que isso aqui é muito frágil. Pronto, coloquei um preguinho aqui, vou botar um segundo aqui na outra ponta, acabou. Pessoal, tá colado, teve uma que quebrou aqui que eu tentei unir. Pinos é muito sensível, mas é pra que você entenda, é um exercício. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com encaixes muito pequenos, a facilidade de quebrar é maior ainda, e em pinos mais fácil ainda, que eu queria te mostrar essas duas cores. Os dois pedaços alguns pedaços de peroba, cortes finos de laterais aquelas sobras quando nós cortamos caibros, madeiras mais grossas, que geralmente a parte fina que você precisa remover, ele acaba sobrando, ou você corta 2, 3 milímetros na serra. Os dois pedaços também de Itaúba. Você vê o contraste da Itaúba com o Pinos. Ela é bem mais escura que o Pinos, vai dar um contraste legal. Peroba também é mais escuro. Então agora o segredo é ir colocando ela nesses vãos aqui com cola, com pressão, as partes mais grossas, que ela entre com pressão, e a gente vai trabalhar esse excesso, vai removendo esses excessos. Eu vou colocar a Itaúba, porque a Itaúba vai dar um contraste mais bonito ainda, por ela ser mais escura. Então eu preciso achar uma parte grossa que entra aqui com pressão. Não posso colocar uma parte fina. Ela precisa entrar com pressão. E nem aqui ela não tá entrando. Aqui ela tá entrando com fogo, aqui já não vai dar. Aqui, acho que aqui se forçar ela entra. Entra. Então eu já vou pôr cola aqui e já vou encaixar essa peça aqui. Eu quero que ela entre lá dentro, a cola, para fixar essa peça depois de seca, ela não sair mais. Vou batendo com o macete com cuidado. Pode ser com martelinho também. Ok, essa parte já está prensada. Eu vou cortar esse excesso agora, depois eu corto esse excesso aqui. Serrote rente alpinos, totalmente encostado. Eu quero tirar somente o excesso. Ok. Aqui eu já consigo ver direitinho. O próprio pó que sobrou da Itaúba, eu posso usar ele em alguma falha que eventualmente fique. Ok. Então você viu que eu removi aqui, nesse sentido, e removi assim agora. Esse excesso que vai ficar não tem problema. A gente vai acertar isso na grosa ou vai acertar na lixa no final de tudo. Tá feito, pessoal. Vamos agora para os próximos. Eu vou trabalhar com a Itaúba mesmo, porque ela vai me dar um efeito mais bonito. Então, peça por peça. Aqui ela já não entra, então eu preciso remover um pouco desse excesso. Mas eu vou com cuidado. Com a grosa eu vou desbastar aqui com cuidado e testando. Pronto, já desbastei. Eu posso fazer isso na lixadeira também, se você quiser ganhar tempo. Até passei um pouco do ponto, ele tem que entrar com pressão. Ok, ele vai entrar bem. Vou colocar cola já nesse meio. Então você vai em cada ponto desse aqui, você vai encaixar uma parte dessa Itaúba. Você vai ajustando e colocando. O próprio pó que já sobrou aqui, eu já uso aqui para dar acabamento. Esse da serragem. Eu vou serrar aqui, pode sobrar mais pó, já tá com cola em excesso. Eu já uso ali para dar acabamento. Pessoal, agora você vai colocando em cada um deles. Esses aqui foram os que quebraram e se soltaram, para variar. Não tá encostando todo porque ele quebrou, eu tive que colar novamente eles. Mas eu quero que você entenda o exercício. Vai testando, vai acertando na grosa, não afina demais, tem que entrar com uma certa pressão, mas nada exagerado. E você vai colocando com cola em cada um deles e cortando o excesso. Um toque que eu vou te dar. Eu gosto de fazer isso com arco de serra. Ele vai forçar menos a madeira que o serrote, mesmo de costa. O arco ele é mais suave. Então eu consigo cortar com mais delicadeza, sem risco dela quebrar. Bom, pessoal, tá aí. Eu encaixei todos eles, passei um pouco de pó com cola em cima para dar um acabamento, para dar uma acertada. Esse lado de cá, aquele que lascou, vai ser difícil arrumar ele porque na hora que nós cortamos na serra de bancada, ele deu aquela lascada. Esse aqui tá um pouco melhor. Dá para fazer com pinos, mas tem que ter excesso total de cuidado. Ter consciência que um dos dentes pode quebrar e você vai ter que colocar prego com cola, não tem saída, tá? Então isso pode acontecer. Já tô te avisando, não é erro seu se acontecer isso. Ah, mas quebrou, eu fiz errado. Não, é pinos.
Pinos até um pouco maior, espaçamento maior no pinos, podem ocorrer quebras, não tem como fugir disso. Eu vou dar uma leve passada com a grossa ao lado reto dela agora aqui para tirar o excesso, para passar isso na lixadeira para a gente ver o acabamento como é que vai ficar. Lembrando, você não precisa ter lixadeira para fazer isso, você pode lixar na mão também. Eu vou fazer na lixadeira para ganhar tempo, mas eu já fiz isso aqui muito na mão. Enrolava uma lixa num sarrafinho quadrado e passava, indo e voltando e acertando. Eu só estou nivelando isso daqui. Eu não posso nem me arriscar, por exemplo, de você pensar, e se eu passasse a plana aqui agora manual? É muito perigoso, ela vai sair arrebentando tudo, porque os pedaços de Itaúba estão assim, transversais, os tiros da veia do Pinus estão assim, então provavelmente alguma coisa vai sair quebrando ou lascando. Então não dá para passar a plana manual aqui. O máximo que você poderia passar seria elétrica, mas mesmo assim, pode acabar desregulando também. Então é melhor fazer manualmente, com cuidado, na grossa, do que estragar tudo que nós fizemos até agora. Quanto mais diferente for a madeira, mais legal ficará o efeito. A cor, eu digo, se você colocasse aqui um Pinus roxinho, maravilhoso, totalmente oposto. Esse lado é aquele que está todo lascado, na hora da serra. Não vai dar para fazer milagre. Pessoal, eu quis fazer no Pinus, que é a pior madeira que tem para isso, ou uma das piores. Não é que ela seja ruim em qualidade, ela é ruim, que eu digo, para fazer esse tipo de encaixe, porque ela é sensível. Qualquer coisa já lasca, já quebra. Para que você aprendesse daqui para frente outras madeiras, por exemplo, mais duras, como peroba, o próprio eucalipto, que tem tendência a rachar, mas é mais duro, será um pouco mais fácil do que com isso daqui. Fazendo em peroba é praticamente moleza. Isso aqui você faz de olhos fechados e não dá um erro. No Pinus aqui é difícil, porque o Pinus tem tendência a lascar com facilidade. Tá aí o nosso encaixe. Agora eu vou, tirando essas partes lascadas, eu vou dar uma lixada e a gente já volta. Pessoal, aqui tá o milagre da lixa. Qualquer madeira feia na lixa se transforma em bonita. Tá aí. Tem aquele furo que existia aqui, que era uma falha que ele tinha. Algumas lascas que já estavam, não teve como fazer milagre. Mas tá aí o encaixe. Tá, esse é o efeito que ele vai dar, com a combinação das cores diferentes, feito na serra. Você viu que é bem mais fácil ser feito, e as cores diferentes em cada encaixezinho, em cada espaçozinho, que vai dar esse estilo na sua peça, na sua quina. Tá feito, pessoal. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Estamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até a próxima aula.